sou Lino Lourenço, mandatário dos requerentes que interpuseram a providência cautelar junto da Câmara do Tribunal Constitucional, Câmara do Civil, Contencioso, Fiscal e Aduaneiro, para impugnar o concurso público que declarou a empresa Indra como vencedora para conduzir as questões logísticas e informáticas das eleições gerais de 2027. Na verdade, estamos aqui para situar e pontualizar a sociedade e os estimados jornalistas, porque já estivemos cá no dia 31 de março, quando nós apresentamos a nossa petição inicial, que é a providência cautelar. Os requerentes apresentaram, nomeadamente Euclides Luiz de Castro e outros representantes do Partido Liberal, esta iniciativa face às várias irregularidades que se verificaram na altura do concurso público. Na verdade, os requerentes, após terem reunido todos os requisitos, todos os elementos legalmente exigíveis, foram notificados pelo Tribunal para, na verdade, efetuarem o pagamento dos preparos iniciais e subsequentes, e incluindo também a taxa de justiça, para a sequência dos termos ulteriores do referido processo. A esta altura, como sabem, a providência cautelar vai transitar para a sua fase seguinte, que é a fase de verificação e julgamento, de modo a obtermos a decisão solicitada. E, como sabem, os requerentes solicitam nesta providência cautelar a anulação do concurso público porque muitas irregularidades foram apontadas. Uma das principais irregularidades foi a falta de publicação do referido concurso no Jornal de Angola, que é o jornal de maior tiragem, conforme orienta a lei da contratação pública. E, como sabem, a entidade contratante é a Comissão Nacional Eleitoral, e nós entendemos, enquanto mandatários dos requerentes, que em função dos factos, os fundamentos de factos e de direito que foram aqui apresentados, não há qualquer impedimento e nada obsta que esta providência siga os seus termos. Por esta razão estamos aqui para atualizar-vos também, porque a sociedade sempre questiona, dos atos, como é que fica, o tribunal atende. Isto é normal, porque tendo em conta a burocracia que se instalou no sistema de justiça angolano, muitos cidadãos já não acreditam nas instituições, mas nós sabemos que devemos continuar a acreditar, porque as instituições funcionam, mas funcionam da seguinte forma: aqueles que são os requerentes que acionam as suas garantias, os seus direitos e liberdades, devem acompanhar de perto, devem fiscalizar os atos, devem pressionar para que os tribunais cumpram com o seu papel, que é de administrar a justiça em nome do povo. Como vedes, temos aqui o despacho. Este despacho foi emitido e fomos notificados no dia 22 de julho do corrente mês, para que os requerentes pudessem, de facto, efetuar o pagamento dos preparos para as fases seguintes. Por esta razão aqui viemos e fizemos-lo, e vamos aguardar que o Tribunal atenda à pretensão dos requerentes. Deste despacho, estamos aqui a desenhar aquilo que é a tramitação processual. Como sabem, a tramitação processual obedece várias fases, que é a fase da verificação inicial, se os pressupostos e requisitos foram preenchidos para que o Tribunal atenda à solicitação, e assim fizemos-lo, e o Tribunal realmente, através deste despacho, concordou que todos os requisitos estão reunidos. E aqui compreende-se que as partes têm legitimidade para requerer, as partes têm esta competência e os fundamentos aqui invocados também são atendíveis para o direito, e o Tribunal fez então aquilo que é o enquadramento legal e reconheceu a existência do direito a ser aqui acautelado e do direito a ser de algum modo invocado. Por esta razão, este despacho vem admitir que a pretensão dos requerentes está em conformidade com o ordenamento jurídico, está em conformidade com a Constituição, está em conformidade com as nossas leis vigentes, principalmente o Código de Processo Contencioso Administrativo, que permite esta abertura para impugnar determinados atos administrativos de algumas entidades públicas, no caso a CNE, que se enquadra no âmbito da entidade pública contratante ao praticar o ato administrativo concurso público para qualificar determinadas empresas
como sendo vencedoras e conduzir as eleições em 2027. Inicialmente é a mesma instância, porque o processo está a tramitar na Câmara do Contencioso Fiscal e Aduaneiro. Na verdade, esta Câmara deverá apreciar, e como já está a fazer, e após o pagamento dos preparos iniciais e subsequentes, com a devida taxa de justiça, os juízes desta Câmara poderão proferir ou emitir um acórdão em função daquilo que é o entendimento em razão da matéria, em razão do direito e aqui as razões invocadas ou os direitos aqui levantados que as partes pretendem ver realizados. Por esta razão, nós temos essa certeza absoluta porque os elementos todos foram reunidos, está tudo preenchido com base à lei e o processo vai seguir os seus termos seguintes e teremos a decisão que realmente precisamos, né, que se efetive. Eventualmente já temos esta certeza porque só o facto de sermos notificados para pagarmos as guias, né, para efetuarmos as guias ou os preparos, porque são alguns emolumentos e é uma taxa de justiça que o Código de Justiça impõe angolano para a prática ou a tramitação de determinados atos judiciais, significa dizer que o processo foi muito bem instruído e os requerentes têm legitimidade para o efeito. Este ato não é um ato isolado aliás, apesar dos requerentes serem membros do Partido Liberal, nomeadamente na pessoa do seu presidente, Euclides Luiz de Castro, e outros membros, não é um ato isolado do Partido Liberal. É um ato para a sociedade civil também, de igual modo, e como sabemos, o movimento cívico Mudei também teve a mesma iniciativa, apresentou também algumas inquietações, algumas petições para justamente essa questão dos preparativos para as eleições em 2027, o que significa dizer que todos abraçamos a causa e estamos, obviamente, dispostos para colaborarmos com a sociedade civil. E também saudamos esta iniciativa que o Movimento Cívico Mudei teve e, de igual modo, vamos aguardar que também os demais atores, quer seja políticos, cidadãos, a título individual ou não, puderem impugnar, porque está em causa interesses meta-individuais, ou seja, interesses difusos, né? Onde não simplesmente compete a preocupação aos requerentes, mas a todos os cidadãos angolanos, porque estamos a falar de um marco muito importante do nosso país, que são as eleições gerais de 2027. Isto porque nós estamos acostumados com uma cultura de invocar a fraude, mas somente após as eleições, quando divulgam os resultados finais, o que em termos corretos isto não faz sentido. Por quê? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito, onde as instituições funcionam e devem realmente serem solicitadas para se pronunciar. E este é o momento adequado que o Partido Liberal fez através dos seus representantes. O que significa dizer, estamos a acautelar, tal como o nome do referido processo sugere, é providência cautelar para antecipar o efeito útil da ação principal que a posterior poderemos também apresentar. Neste caso, a cautelar que as eleições não sejam fraudulentadas, que as eleições não sejam conduzidas por empresas que tenham interesses de favorecer o executivo ou aqueles que detêm o poder político atualmente, mas sim que todos os cidadãos participem valorizando aquilo que nós chamamos o conteúdo local. Aliás, é só verem que a empresa Indra sempre foi a vencedora de todos os concursos promovidos pela CNE. A isto chama-nos uma atenção e também um ponto de interrogação. Será que é a única empresa habilitada para vencer esses concursos ou há uma mão invisível que pretende ver os seus interesses realizáveis? Então, é esta pretensão que motivou os requerentes do Partido Liberal a apresentar esta providência cautelar para anular este concurso público e nós aqui, os requerentes, solicitam que seja convocado um outro concurso público para permitir a transparência, a legalidade e que as demais empresas nacionais participem e tenham este privilégio de conduzir este processo
para as eleições em 2027. Nós acreditamos sim, primeiro em função daquilo que a própria nossa Constituição estabelece, né? Vede que nos termos do artigo 174 da Constituição, esses tribunais são órgãos de soberania que têm competência de administrar a justiça em nome do povo. Sendo um dos órgãos de soberania, e nós sabemos que deve haver esta separação entre os três poderes, estamos a falar nomeadamente do poder judiciário, executivo e o legislativo, deve haver então esta separação e o respeito, devendo apenas verificar-se na prática a interdependência de funções. O que significa dizer, nós acreditamos e queremos crer, por esta razão, que o tribunal deverá exercer o seu papel, porque está, ou seja, é um órgão independente, é um órgão que deve decidir com base à Constituição e com base à lei, não sujeitar-se à vontade do titular do Poder Executivo para prejudicar a pretensão dos cidadãos requerentes aqui de boa-fé. Então, os tribunais têm essa responsabilidade e acreditamos que eles vão decidir este processo com isenção, imparcialidade, acima de tudo, interdependência. Depois disto, o próximo desafio, como sabem, nós temos de seguir o processo até as últimas consequências, né? Até a causa final. E, obviamente, que a principal pretensão é a da providência cautelar e vermos anulado o concurso público engendrado pela CNE. Depois disto, se nós vermos a nossa pretensão atendida, a sociedade fica satisfeita, os requerentes ficam satisfeitos, é um ganho para a sociedade, porque afinal tem a legitimidade de fiscalizar os atos. Aliás, a CNE, de forma rigorosa, presta serviços aos angolanos. Então, deve, de forma transparente, prestar um serviço que seja justo, com base à lei, e não defraudar as expectativas dos cidadãos. O que significa dizer que nós queremos que esse concurso, em função dos vícios que foram levantados, seja impugnado e seja convocado um novo concurso público. Se não for, nós vamos avançar. Aliás, como sabem, a Câmara do Contencioso é apenas uma das instâncias do Tribunal Supremo. Nós, a posterior, temos o direito de apresentar recursos para as fases seguintes, como, por exemplo, ao plenário do Tribunal Supremo, e ao plenário, se não for atendida, obviamente não vamos parar por aí. Iremos até ao presidente do Tribunal Supremo. Não sendo possível, nós temos outras alternativas. Vamos nos socorrer ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e até mesmo ao Presidente da República, né? Se bem que aqui confunde-se o partido político que nos governa com o Estado, mas sabemos que na cadeia de comandos a última entidade administrativa que tem a legitimidade de apreciar os atos é o Presidente da República. Mas também tememos que ele será um dos candidatos, mas ainda assim, de qualquer forma, temos uma Constituição que limita todos os atos de todas as entidades públicas do nosso país. Então nós iremos até as últimas consequências.